Sou professor de geografia no ensino básico, né? Então já tem um tempo que eu estou dando aula no ensino básico também. Dou aula em curso técnico, já dei aula em pós-graduação, principalmente da disciplina de sensoramento remoto. Então, minha formação é em geografia, formei em 2011 pela Unimontes. Aí depois eu fiz o meu mestrado na UFMG, em análise e modelagem de sistemas ambientais, né? E eu estou nessa área, trabalhando nessa área, tanto com consultoria, né? Prestando consultoria tanto para a empresa, também umas parcerias com a universidade, fazendo alguns trabalhos com a universidade. Então é isso, vai ser um prazer trabalhar com vocês. Espero que aquilo que foi traçado, né, e combinado pelo planejamento que vou estar apresentando para vocês, a gente consiga cumprir com êxito. E aguardo a interação suas, né? Esse momento de pandemia é complicado, a gente está vivendo um momento terrível, né, no Brasil. E essas aulas também a gente tem que adaptar, né? Conversar sozinho com a máquina não é fácil. Aí, assim, então eu aguardo a interação suas, tanto lá no fórum, lá no AVA, como aqui também. Espero a participação de todos. Vou estar compartilhando aqui os slides da aula de hoje, de sensoramento remoto. Beleza? Aí eu vou estar apresentando o que nós vamos trabalhar durante esse mês. Então, beleza. Então, sinceramente remoto, né? Vou falar para vocês, meu nome é Jefferson William Lopes Almeida, já me apresentei aqui, falei um pouquinho desse trabalho que eu estou desenvolvendo, né, nessa área de geotecnologias, e vamos para a emenda do curso. Então, assim, né, como de praxe também, de início a gente apresenta, né, o que vai ser trabalhado, os objetivos, as emendas, né, o que a gente propõe. O curso já tem uma ementa fixa já, né, para ser trabalhada, para ser vista por vocês. E essa ementa consiste no seguinte: nós vamos estar trabalhando ó, princípios físicos do sensoramento remoto de início. Na próxima aula, nessa aula, acho que a gente vai pegar mais um histórico, apesar que no fórum eu já vou pedir para vocês dar uma analisada de comportamento espectral. Aí por isso que é importante a participação suas, que caso vocês não tenham ouvido falar disso ou não tenha ainda aplicabilidade na área, né, a gente vai solucionando isso na próxima aula. Então é fundamental a participação de vocês nas dúvidas, beleza? Porque a gente tem um período muito curto, né? A gente tem um mês para trabalhar uma disciplina que é muito carregada de teoria, de conceitos, e eu vou focar na prática, né? Eu acho importante a gente trabalhar com software livre. Eu já disponibilizei lá para vocês o QGIS, está lá no e-mail da turma. Depois vocês me dão um help aí se receberam ou não. Lá no AVA, outra coisa também, tem meu e-mail, né? Antes de eu continuar a emenda aqui, vocês podem também me procurar pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Beleza? Para a gente vencer essa parte de teoria. Então, eu vou focar um pouquinho mais na parte prática mesmo, para a gente ter um resultado lá no final do mês. Além dos princípios físicos, né, que a gente vai estar vendo mais afim na próxima aula, tem aplicações em sensoramento remoto, né, que nessa aula a gente já vai estar tendo uma visão sobre o que está sendo aplicado, fase de processamento, né, isso aí nós vamos fazer junto ao software QGIS lá, uma atividade prática, sistema de imaginamento e as imagens, né? Tem uma proposta de vocês baixarem a imagem aí pelas plataformas. Vamos ver sobre o pixel, né? A resolução espacial, espectral, temporal e radiométrica, as imagens multiespectrais e multitemporais, imagens obtidas por sensoramento remoto e a tecnologia espacial no Brasil. O Brasil já está, né? Lançou o Ciberes aí, né? O Ciberes 4 aí há pouco tempo, a gente vai estar vendo um pouco disso também. E no final, nós vamos estar interpretando as imagens,
né, fazendo a interpretação de imagem e, né, vendo alguns fenômenos ambientais, uma atividade de classificação de uso e cobertura do solo, feita na atividade prática. Vou estar explicando para vocês hoje também. O objetivo da disciplina é o seguinte: o geral, né, abordar os conceitos técnicos e técnicas básicas, né, em processamento de imagem digital, com o objetivo de preparar o aluno para as análises de imagens orbitais, tratamento e geração de resultados de impacto na área das geotecnologias. Então, o objetivo é bem esse: a gente vai fazer um apanhado teórico de conceito, né, bem básico assim, e focar na geração de resultados. Em relação aos objetivos específicos, né, analisar fundamentos básicos de sensoramento remoto, né, nesses bem básicos mesmo, os conceitos históricos, né, e as interação que existe corpo e matéria, e assim por diante. Apresentar um pouquinho das técnicas de processamento digital de imagem, a gente não vai ter tempo para entrar de cabeça nessa parte, né? Isso aqui é só um start mesmo, espero que vocês tenham uma iniciativa de procurar, né? Porque hoje nessa parte de processamento digital, a gente tem os algoritmos, né? O pessoal já está trabalhando com um avanço muito grande no sensoramento remoto. Além disso, né, de algumas técnicas que eu vou apresentar lá pelo QGIS, a gente vai trabalhar também com a interpretação e analisar essas imagens advindas de sensores orbitais. Pretendo trabalhar com o Landsat ou o Sentinel, um dos dois sensores, né? Os satélites e sensores dessas duas plataformas. Utilizar os recursos e técnicas de sensoramento remoto para produzir mapeamentos básicos e temáticos. Então, hoje, né, da primeira semana, então, o conteúdo é o seguinte: unidade um, principais conceitos em sensoramento remoto. Então, onde você vai estar vendo isso? Então, já disponibilizei lá para vocês uma apostila, né? Física para sensoramento remoto. Então, na página 1 a 9, eu já peço para vocês dar uma lida, né? Já dar uma olhada para ver, né? Dar uma analisada sobre uma estudada, quer dizer, sobre esses tópicos, principais conceitos e breve história que a gente vai estar vencendo hoje, mas eu peço para vocês dar uma lida lá também. Princípios e físicos em sensoramento remoto. Vamos estar vendo no próximo webinário, mas adianta já, né, dar uma lida para surgir as dúvidas, né, surgir também alguma sugestão, então é bom você estar dando uma lida no material. Além desse material que eu deixei lá para vocês, e que ele é bem básico e simples, você também, eu deixei um outro lá, uma outra apostila mais robusta, né? Com esses conceitos, com mais teoria. Né? Principalmente quando falar de conceitos fundamentais, que é irradiância, emitância, radiância, que são os conceitos básicos do sensoramento remoto e que é necessário você tá com eles, né, para sua atividade. Não tem atividade de sensoramento remoto sem conhecimento desses conceitos se torna complicado. E também nessa unidade fonte de radiação eletromagnética. Então a gente espera vencer tudo isso aqui, né, com nesse fórum e na aula de hoje. Além disso, né, o artigo está disponível lá também, análise temporal de dados de NDVI para o município de Toledo, Paraná, obtidos de imagem Landsat 8, desses autores, né, Bianca, Fernanda e Aline. Então, é um artigo bem simples, de fácil leitura, para a gente entender o NDVI. Então, ó, leia, dúvidas, me procure, dúvidas, interage no fórum e também né, tem o fórum lá, Café, né? Que eu deixei também uma atividade lá para vocês pesquisar sobre as novidades na área de sensoramento remoto, como, por exemplo, o Google Earth, né? O Google Engine, né? Que é famoso aí na área de sensoramento remoto. Então, de acordo com o que já foi combinado, né, pré-estabelecido, essa semana, né, o período de estudo da semana 1 até às 7 do 4, o objetivo é o seguinte:
estudar os principais conceitos de sensoramento remoto, principalmente aqueles voltados para o conjunto de técnicas capazes de identificar e diferenciar os elementos da superfície terrestre em diversos comprimentos de onda. Então, de início, né, tirar toda a dúvida em relação a isso, aos comprimentos de onda, e como você vai fazer isso? Se você fizer a leitura e a atividade prática concomitante, o que vai acontecer? Você vai estar trabalhando com NDVI. O NDVI, basicamente, você está trabalhando com esse comportamento espectral da imagem, né? Você vai estar fazendo uma matemática de bandas e você vai ter ali o conhecimento de forma básica do que é uma imagem multiespectrais, quais são as bandas que você vai ter que ser utilizada para o cálculo de NDVI, né? Então, você vai ter banda aqui do visível, que é a vermelha, você vai ter banda lá do infravermelho próximo. Então, para quem não está acostumado, né, com esses termos, banda, esses termos de sensoramento remoto, que já é comum, né, na área, então, sugiro fazer as duas coisas: baixar a imagem, fazer atividade prática, quer dizer, e dar lendo a apostila, né? Agora, algumas definições, né, básicas aí do sensoramento remoto. Então, desde o início da humanidade, o conhecimento do território tem sido sempre uma atividade imprescindível para todos os povos. Dela nasceram e evoluíram a geometria, a cartografia, a topografia, a geodésia, o sensoramento remoto. Então, o ser humano, desde o seu início, né, ele é curioso, né? A gente vai estar vendo aqui no histórico do sensoramento remoto que essa atividade, né, ela consiste lá desde Galileu, né, até a sua evolução, infelizmente, com o advento de guerras, né? Mas é uma necessidade do ser humano conhecer o espaço, né? Conhecer o espaço para extrair ali a sua sobrevivência, né? O subsídio para a sua sobrevivência. Então, a gente está vendo uma técnica que nada mais é do que uma evolução, né? Da capacidade técnica humana. Então, o que é sensoramento remoto? Né? Então, já tem uma imagem aí mostrando, né, um satélite orbitando a Terra. Então, esses satélites, a maioria deles estão a 800 quilômetros, né, de distância da superfície da Terra. Então, eles são lançados por algumas plataformas, as mais comuns são a da NASA, né? Mas hoje, né, você tem satélites indianos, você tem satélites brasileiros, tem satélites chineses, europeus, né? Então, já é uma atividade bastante difundida e ela acontece nessas últimas décadas, né? Então, um conceito, né, uma definição aqui básica, é a tecnologia que permite a obtenção de imagens e outros tipos de dados da superfície terrestre. É feita à distância, através da captação e do registro da energia refletida ou emitida pela superfície. Então, sensoramento, obtenção de dados, né, remoto, distante. Então, basicamente, você obtém informação à distância, né? A gente agora está fazendo atividade remota, né? Então, vocês estão obtendo informação não através de imagem, mas através de uma aula. Mas é a mesma coisa, né? Então, a gente tem tecnologia já suficiente para adquirir imagens da superfície terrestre, toda a superfície terrestre, né, à distância, porque o satélite em órbita ele consegue, né, fotografar, né, entre aspas, essas imagens, né, e a gente pode obter informação por elas. E assim, né, definir prioridades, né, de problemas que a gente tem que resolver, né, na superfície terrestre. Esse conceito aqui, ele é também interessante, né? É uma disciplina científica que junta os conhecimentos técnicos usados para observação. Então, a gente pode definir aqui, então, ela é uma disciplina científica porque ela não é da área da geografia, ela não é da área da engenharia, ela não é da área da matemática e nem da área física. Ela é um conjunto dessas áreas, né? Que permite, ela é multidisciplinar, né? Então ela utiliza todo o arcabouço da ciência para fazer a sua técnica de aquisição. O que acontece é porque a gente
a gente desde cedo a gente aprende, né, as coisas em gavetas, né? A gente vai lá assistir aula da disciplina de geografia, de história, de matemática, de português e assim por diante. Mas a ciência ela não é fragmentada dessa forma. Então, para acontecer o sensoramento remoto, é necessário, né, esse estudo multidisciplinar. Então, são técnicas, né, para observação, a análise, a interpretação e a gestão do espaço terrestre, usando medidas adquiridas a partir de plataformas aéreas, espaciais, terrestres ou marítimas. Então, a gente vai estar trabalhando com plataformas aéreas, né, de início, plataformas espaciais, desculpa, mas você pode obter sensoramento remoto também por uma câmera fotográfica, né? Por radiômetros, né? Por atividades marítimas e assim por diante. Então, a gente é popular, né, o uso de plataformas espaciais, mas ela não consiste somente nisso. Então, mais especificamente, a gente trabalha com esses dados orbitais, né, produtos orbitais. O sensoramento remoto é uma forma de estudar a Terra a partir de instrumentos, tais como câmeras e outros sensores, desde o ar ou espaço, ou também superfície terrestre, igual eu falei para vocês, utilizando navios, utilizando barcos, utilizando sensores terrestres, né, como um radiômetro, para captar energia eletromagnética. Além disso, né, de satélites, câmeras, telescópios e até os nossos olhos, né, são ferramentas utilizadas para analisar objetos à distância. Então, então não deixa de ser, apesar dos algoritmos hoje, né, igual no Google Engine, né, que já está famoso com a linguagem matemática bem avançada, né, de algoritmo, é necessário ainda a visão, né, do olho humano para interpretar esses dados. Então, uma imagem por si só, né, sem análise, ou sem implementação de algoritmo para fazer uma mineração de dados, para fazer essa análise, ela não tem sentido nenhum, né? Então, é necessária a nossa interpretação. Então, o que acontece? A gente tem que treinar os nossos olhos, né? Então, como a gente treina os nossos olhos? É através da interpretação visual de imagens. Então, você tem formas, geometrias, você tem contextos de rugosidade, relevo e outras formas para você diferenciar os alvos terrestres. Então, quem faz essa análise é o ser humano. Um breve histórico aí do sensoramento remoto, né? Então, ele tem a primeira imagem digital do Kirsch, né, em 1957, nos Estados Unidos. Então, ele, né, através dessas máquinas gigantescas, né, que são os computadores da época, ele já fez um questionamento, né? O que aconteceria se os computadores pudessem olhar para as imagens? Então, a gente tem ainda, né, essa limitante ainda, antes, né, dos anos 60, um limitante que seria essa análise sistemática desses dados. Antes você tirava a foto e ela tinha uma finalidade militar, uma finalidade básica, né? E não podia um processamento que a gente tem atual, né? Então isso vem com o avanço da tecnologia. Como acontece esse avanço? Né? Esse breve histórico visa explicar um pouco disso. Então, vou dar uma adiantada aqui, pessoal, porque já está chegando, né? O momento da gente interagir ali com as perguntas. Então, já vai anotando as perguntas aí que surgirem, para a gente interagir. Então, a origem do sensoramento remoto vincula-se ao surgimento da fotografia, né? Então, desde 1600, né? Você já tem imagens aí aéreas, né? Assim, a história pode ser dividida em dois períodos, de 1860 a 1960, de forma mais abrangente, né? E os dias atuais, com um incremento de uma tecnologia bastante avançada. O sensoramento remoto é fruto de um esforço multidisciplinar, igual eu falei para vocês, que interage nos avanços da matemática, da física, química, biologia e principalmente da computação. Então, primeiro a olhar esse espaço de uma forma diferenciada, né, foi o Galileu, em 1609. A sua descoberta mais surpreendente, no caso, foi, né, foi de satélites orbitando a Júpiter, né?
Então, ele foi o primeiro a ter essa constatação, contestando o conceito de um universo centrado na Terra. Então, ele teve problema com isso, né? Problema com a religião, problema com, né, com o pessoal da época por, né, contestar o que era estabelecido, né? Então, ele foi, né, um dos precursores do sensoramento remoto. Além dele, né, eu trouxe aqui um apanhado de fotografias, e tinha balões aí, né, somente de 1800 em diante, essa atividade de balão era muito comum, e ali o pessoal, né, acoplado à máquina fotográfica, eles tiravam foto da superfície terrestre, né, tem essa foto aqui famosa, né, do Nadar, que ele tira, né, eles faziam uma atividade de risco, né, para tirar foto da superfície terrestre, através de um balão. Tinha os famosos pombos, né, correios, que acoplavam, né, máquinas fotográficas ao corpo deles para tirar fotografia para finalidade militar, principalmente, né, para ver o território do inimigo. Essas imagens mostram uma questão inerente ao sensoramento remoto, que foi o avanço através da atividade militar, né? As guerras, principalmente a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que possibilitou, né, esse avanço da tecnologia de sensoramento remoto. Então, que a Primeira e a Segunda Guerra foi um grande passo, né? Em 1909, inicia a fotografia tomada por aviões na Primeira Grande Guerra. E seu uso se intensifica, né, com o desenvolvimento do infravermelho. Então, assim, o infravermelho possibilitava ver os alvos camuflados, né? Aqueles que estavam escondidos, né? E, por isso, foi um grande avanço, né, para a descoberta para, né, já a implementação, né, do sensoramento remoto como uma atividade ímpar dentro da questão militar. Então, dali em diante, começaram, né, a ser introduzidos novos sensores, como sensores orbitais e o radar também. Mas o grande salto, o grande pulo do gato foi, na realidade, a Guerra Fria, né? A Guerra Fria trouxe aquela corrida espacial, essa disputa entre Estados Unidos e a União Soviética, né? E que possibilitou, né, aos estudos, né, somente das órbitas terrestres. Então, e o lançamento de foguetes, satélites, assim, e ônibus espaciais, assim por diante. Outro fator importante histórico foi a crise dos mísseis, né, cubanos em 1962. Então, aqui, ó, tem uma imagem aqui que só foi possível ser descoberto que realmente existia mísseis e não foi uma fake news, né, através do sensoramento remoto utilizando o avião U-2, né? Então, eles forneceram provas incontestáveis de que tinha uma atividade ali militar acontecendo. Então, graças ao sensoramento remoto. Mas a gente tem hoje essa possibilidade de estudar essa difusão, né, da técnica através da tecnologia, do avanço da tecnologia de processamento. Os computadores eram aquelas máquinas imensas, né? E processava pouquíssimos dados matemáticos, e hoje a gente processa, né, milhares e milhares de terabytes de dados, né? Não só utilizando o computador, mas também utilizando na nuvem, né, dados em nuvem. Então tem uma tecnologia aí, né, vai ter tecnologia daqui para frente com uma rapidez espetacular para que a gente consiga processar dados de imagem de alta resolução. É muito difícil processar dados de alta resolução porque ainda o processamento comum, comercial, que a gente utiliza nos nossos computadores, ele é básico demais, né, para essa finalidade. Nós vamos estar vendo isso depois. Então, basicamente, licença aqui, pessoal. Basicamente, então a gente precisa de fonte de radiação, né, que seria o Sol, e a trajetória de interação, a atmosfera e assim por diante,
e um sistema de sensor acoplado a um satélite. Isso é o mais comum que acontece, essas análises. Nossa, a imagem que você vai baixar lá na atividade prática é de um sensor orbital, e esse sistema ele coleta, né, produtos que a gente que eles passam por um tratamento, né, a NASA, o INPE, é o pessoal que faz esse tratamento para a gente, e esse tratamento básico bruto chega até nós através das plataformas aí de sites, né? A gente baixa esses dados e a gente faz um processamento também de PDI, né? Às vezes ou não, dependendo, esses dados já são pré-processados, já podem até ser trabalhados já de imediato. Se não, a gente tem que fazer umas correções para gerar nossos mapas, né? Finais. O mapa, ele não é o produto, a gente fala produto de resultado técnico, né? Quando eu falo produto final, é o resultado técnico, mas ele tem que passar por uma ação, né? Que seria a parte mais fundamental desse processo todo. Porque a partir desse dado que você gera, é que possibilita as ações, né? Possibilita, né, a tomada de decisão na gestão pública, na resolução de problemas e assim por diante. Então, a gente tem dois tipos de sensores comuns, que são os sistemas passivos e os sistemas ativos. Os passivos utilizam a fonte de energia externa, né, a luz solar, então a gente precisa da luz solar e essa interação do comportamento espectral, né, da luz solar para gerar várias bandas, né? Então você tem imagens específicas para água, imagens, bandas espectrais específicas para rochas, bandas espectrais específicas para vegetação e assim por diante. Então são satélites multiespectrais que precisam do sistema passivo para gerar essas imagens para a gente. O sistema ativo ele já fornece a energia para imaginar. Então, o que são os radares, né? Então, acoplada a um ônibus espacial, por exemplo, ele joga, né, a sua própria energia para captar, por exemplo, a topografia de um terreno. E essa energia que eles jogam, a maioria das vezes estão no micro-ondas, né, energia micro-ondas. Mais uns exemplos aí comuns, né, do sistema passivo, é o Landsat, o Spot, o Iconos. Então, você tem diferenciação entre os satélites aí, que vai desde resolução espacial, resolução temporal, espectral e assim por diante. Esse é um assunto que a gente vai estar vendo aí durante o curso. E o sistema ativo, a gente tem o Radarsat, o GES e outros aí, né, comuns, né? A gente vai estar vendo aí o SRTM também dentro da literatura que vocês vão estar lendo. Aqui, pessoal, só para finalizar essa parte, essa primeira aula, isso aqui é um resultado já de análise, né? Isso aqui eu colhi, foram dados colhidos no período do mestrado, que o objetivo, no caso da dissertação, era o seguinte: eu queria identificar esse sistema, eu queria identificar essa ecologia aqui de veredas, por sensoramento remoto. Então, aqui, né, eu tirei uma fotografia, claro, né? Então, você, pela análise geográfica, né, do espaço, você consegue diferenciar o cerrado, a vereda que traça esse cerrado, uma área aqui de uso antrópico, que é o queimado. Então, aqui é um subsistema de veredas, né, acompanhando a linha de drenagem do Rio São Francisco. Né? Esse rio aqui, o Rio São Francisco está passando aqui embaixo. Aqui, na realidade, isso aqui é um braço dele, que é o Rio Pandeiros. Então, para mim gerar essa análise, eu precisei, primeiro, né, baixar as imagens do Landsat 8, no caso aqui, fazer uma interpretação, né? Então, fiz uma interpretação visual aqui dos dados da superfície terrestre. Né? Essa área aqui mais rosa, né, seria uma área, né, de pasto ou uma área que eu não consegui identificar, né? Pode ser uma área de uma areia, né, uma superfície de erosão. A gente, pelo trabalho de campo, a gente não conseguiu ir até esse lugar. Então, eu defini como outros. Pode ser qualquer coisa de uso antrópico aí. Aqui foi uma característica geomorfológica, né? Uma várzea
perto da área da vegetação, né, do Buriti, da vereda, né, da área alagada, da área úmida e a vereda, né? Então, aqui, né, a partir de uma interpretação e um conhecimento, é claro, de campo, porque a gente não pode, de maneira alguma, substituir o trabalho de campo no sensoramento remoto. É claro que é muito difícil, né? A finalidade do sensoramento remoto é baratear os custos. Então, assim, era o ideal você fazer trabalho de campo. Muitas vezes a gente não faz, mas a gente pode utilizar os recursos que a gente tem hoje. Por exemplo, você vai lá no Google Earth e faz uma interpretação daquilo que você não está enxergando na resolução da imagem, igual essa de 30 metros. Então, aqui, cerrado, né, mais tranquilo de ser identificado, e né, uma vegetação que está trazendo um problema para mim, né, para mim diferenciar o que é vereda para fins cartográficos, né, que é vereda, o que é floresta estacional submontana. Né? Então, assim, outros alvos são tranquilos, né, água, né, mas o que dava problema para mim na análise era esse comportamento da vegetação confundindo com a vereda. Por quê? Ela basicamente tem a mesma resposta espectral. Então, isso foi um problema sério, né, para mim resolver. Então, eu consegui resolver isso através de um método chamado árvore de decisão. Então, nesse método de árvore de decisão, a gente pede para o software, insere várias variáveis, no caso aí não é só imagem, eu coloquei também, além das imagens orbitais, eu coloquei como dado de entrada dados altimétricos. Então, pelo perfil altimétrico, eu consegui separar, né? Então, assim, as veredas estavam abaixo de 600 metros de altitude, eu consegui separar as veredas do restante dos usos e da vegetação diferenciada que tinha na área. Então, o mapa gerou essas classes, né? Eu consegui gerar um mapa até robusto através de uma análise também mais robusta. Então, depois eu vou estar explicando esse método para vocês, esse chamado de árvore de decisão, que é um método utilizado hoje por vários algoritmos, né? Então, aqui, né, consegui separar a vereda, várzea, área de regeneração, água e as florestas estacional, semidecidual e decidual montana. Então, aqui é um zoom, né, das classes. Então, é um mapa, é uma classificação que me trouxe um retorno de quase 98%. Então, é uma classificação muito boa. Isso só foi permitido por quê? Porque eu utilizei outras variáveis além da imagem de orbital.